Que este vídeo seja o ponto de partida para uma jornada de autodescoberta e conexão com o amor que habita em cada ser humano. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Estou dormindo agora algo em torno de 4h30. Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares, podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo, mas essencialmente comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona, mas aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente. Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente. Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro. Desculpe-me. O maravilhoso livro que foi escrito para uma inteligência média. É uma prescrição comum. Não foi escrito para o aluno brilhante. Foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende? Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler 10 vezes para entender? Mas você deita na sua cama e lê uma história de amor. Você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então não lhe falta memória, não lhe falta concentração, é apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento, e outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre, estar no cinema até as 2h da manhã, você está alerta? Abrir o livro às 9 da manhã, ali mesmo, você taca a cara nele. Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira iógica de ver as coisas, estamos observando Tamas, Rajas e Sattva. Tamas significa inércia, Rajas significa atividade, mas sem equilíbrio, Sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo qual esteja rolando uma química com você. Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é?
Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal existe um canal. Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora começa com o lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros, se você observar no reino animal, existem herbívoros e carnívoros, são os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então eles só fazem isso. Todos os herbívoros fazem trituramento. O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida. O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca somente por 1 minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos, mas no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou. Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia. Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? 8 horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão. Mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que sem esforço, dentro de 3 ou 4 semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre 2 ou 3 horas. 1h30 a 3 horas facilmente você pode diminuir se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura. A sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de 2h30 de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de 4h30 atualmente. Mais 7 dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, quase todos os dias. Minha filha não me ligou por 1 mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada 6 horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos 3 cidades, portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de 4 horas de sono e 7 dias na semana, eles estão ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos. A razão disso há vários aspectos nisso. Mas um aspecto importante é o alimento, como você come. Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo.
Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é... Vejam, vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração. Simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos, tem que ser uma célula viva. Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo. Você come alimento morto e quer viver. Isso é um pouco difícil de se fazer. Porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não. Não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido, portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é, você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Se você quiser quebrar seus ritmos emocionais, essas são as ferramentas mais simples, talvez drásticas, mas se você não quiser perder tempo em sua vida, esse é o caminho a seguir. Quando se trata do que há de mais profundo, é tudo uma coisa só. Quando se trata do corpo, quando se trata da mente, quando se trata de suas emoções e do mundo ao seu redor e de sua atividade, todo o significado da vida, a beleza da vida e a eficácia da vida estão em encontrar o ritmo certo. Qual é o seu ritmo? Se você
ouvir a superfície mais extrema de quem você é, haverá um tipo de ritmo. Se você se aprofundar um pouco mais, haverá outro tipo de ritmo. Há um ritmo muito superficial, que encontrará expressão em necessidades e compulsões muito fundamentais de quem você é. Se você se observar um pouco mais de perto, você verá que há um ritmo psicológico que não precisa necessariamente corresponder às necessidades e compulsões que o movem diariamente. Se você olhar com um pouco mais de sensibilidade, perceberá um ritmo emocional que é de uma natureza completamente diferente de seu ritmo psicológico. Se você observar mais profundamente, poderá notar um certo ritmo químico que pode estar mais conectado aos seus ciclos emocionais do que qualquer outra coisa. Se você observar com muito mais consciência, poderá perceber um determinado ritmo de energia que não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas, mas que causa todo o resto. Mas, se você olhar bem fundo, não há ritmo, é uma quietude total. Não há nada a se fazer com relação à quietude, apenas se aprofundar. É tudo o que você pode fazer. Mas todas as outras etapas precisam ser trabalhadas. Suas energias, sua química, sua emoção, seu pensamento, seu corpo, seu desejo e os ritmos kármicos. Essas coisas precisam ser trabalhadas. Caso contrário, você será apenas uma repetição do passado. Se você entrar em um determinado ritmo que é compulsivo dentro de você, você será apenas uma repetição do passado continuamente e nada de novo jamais o tocará. Portanto, encontrar o ritmo e conscientemente mudar o ritmo, tornar o ritmo mais profundo, mais complexo ou mais simples, acima de tudo, ser capaz de mudar conscientemente o ritmo, não ser como um disco arranhado que continua tocando no mesmo ritmo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aos 60 anos de idade, alguém me procurou ontem e disse: "Meu marido não está prestando atenção suficiente em mim." Eu disse: "Você deveria estar feliz?" Se você teve esses problemas quando tinha 18 anos, isso não era bom, mas era compreensível. Aos 60 anos, você ainda tem o mesmo problema? Aos 60 anos, se você ainda for um adolescente, ninguém vai te tolerar? Sim? Ninguém vai tolerar que uma pessoa de 60 anos se comporte como um adolescente, não é mesmo? Então, se você não aprender a mudar conscientemente o ritmo do corpo, da mente, das emoções, da química e da energia, você se tornará como um disco arranhado, simplesmente repetindo as mesmas coisas várias vezes. A maneira mais fácil ou a maneira mais simples
de quebrar os ritmos que são compulsivos dentro de você é começar a fazer coisas de que não gosta. Você gosta de começar amanhã com um chocolate, mas aqui você começa com uma bola de ninho. Exatamente o que você não gosta. Se quiser quebrar seus ritmos emocionais, a coisa mais simples é procurar alguém que você não suporta e trabalhar com essa pessoa. Escolha como seu parceiro de trabalho alguém que você simplesmente não consegue suportar. Essas são as ferramentas mais simples, talvez drásticas, mas se você não quiser desperdiçar tempo em sua vida, esse é o caminho a seguir. Simplesmente levante-se de manhã e faça o que não gosta. E depois de algum tempo, você verá que seus gostos e aversões são essencialmente criados por você. Elas não são leis dadas por Deus sobre o que você deve gostar e o que você não deve gostar. Não tem nada a ver com o objeto de seus gostos ou de suas aversões. É apenas sua compulsividade que o atrai para certas coisas e o repele de outras. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é, cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada, ou talvez uma dança, ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada, porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente.
E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas. Elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso. Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido, porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo você se sente energizado. A maneira ideal de viver é: não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência.
Tanto quanto você puder conscientemente, deixe-se à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana: dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95 é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? Se você puder dizer algo sobre isso. O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? É o empoderamento que o dinheiro traz, que as pessoas querem. Não é o dinheiro que elas querem, é o empoderamento que o dinheiro lhes dá, não é? É o acesso e a liberdade que ele lhe dá no mundo físico que as pessoas desejam. Portanto, não é o dinheiro. Dinheiro como um meio, sim. Então, há algo de errado com o dinheiro? O que está errado? Nós o criamos, não é mesmo? Caso contrário, poderíamos ter continuado nossas transações em sistema de permuta. Como as nossas transações se complicaram, a permuta se tornou muito confusa. Nós criamos a moeda. A moeda se tornou muito complicada, por isso criamos um cartão. Portanto, é apenas um meio. Tem algo de certo ou errado nisso? Nada de certo ou errado sobre isso. Se o dinheiro estiver no seu bolso, ele torna sua vida fácil e confortável. Somente porque você tem algum dinheiro no bolso, você está sentado aqui hoje pensando no desenvolvimento interior e outras coisas? Se você estivesse na favela sem dinheiro no bolso, hoje você não estaria sentado aqui fazendo Shambhavi Mahamudra, não é mesmo? Você estaria apenas lutando para manter aquela casa em pé? Ou construindo um barco para flutuar dentro da sua casa? Algo parecido, não é? Somente porque você tem um pouco de dinheiro no seu bolso, você pode se sentar aqui hoje, não importa se está chovendo, se vai inundar. Se inundar, está tudo bem, nós ficaremos no hotel. Por você ter um pouco de dinheiro no bolso, existe essa liberdade, não é isso? Se não tivesse dinheiro em seu bolso, isso não seria possível. Portanto, nada de errado com dinheiro. Dinheiro no bolso é bom. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão. Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa. Você pode sentar e meditar. Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. Portanto, dinheiro no bolso é muito bom. Dinheiro na cabeça, isso é uma perversão que vai destruí-lo. Você deve manter tudo em seu lugar. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana: dinheiro e sexo. Estas duas coisas estão atualmente consumindo quase 95% do potencial humano, não é mesmo?
Até mesmo 95 é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Enquanto o dinheiro estiver no seu bolso, é bom e agradável. Da mesma forma, se o sexo estiver no seu corpo, é bom. Mas se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. E entrou na cabeça das pessoas, não está no corpo delas, está na cabeça. Se estivesse no corpo, não seria o tempo todo, seria apenas por um tempo, não é? Entrou na cabeça delas e está o tempo todo. Isso é uma doença. Se você souber como manter o dinheiro no seu bolso e o sexo no seu corpo, então você viverá bem a sua vida. Você tem essas duas coisas na cabeça, agora você não consegue viver bem? Você viverá como uma pessoa doente, porque isso o governará por dentro e o destruirá de muitas maneiras diferentes. Tudo o que existe de belo em você será extraído assim que o dinheiro e o sexo entrarem na sua cabeça, não é mesmo? Neste momento, você vê que o mundo inteiro está pintado com dinheiro ou sexo. Pelo menos a parte civilizada do mundo. Não é assim? Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Basta dirigir na cidade de Bombaim e ver. Cada anúncio, cada revista, cada livro está respingando dinheiro ou sexo. Não é assim? Agora, essas duas coisas, se elas se assentarem em seus lugares naturais onde deveriam estar, elas não serão um problema. Elas ficarão bem, elas têm sua própria beleza atrelada a elas. Mas se você exagera em sua mente, então tudo se torna feio. Portanto, o dinheiro se tornou um problema porque você não sabe onde guardá-lo. Guarde-o no seu bolso. É uma coisa boa. Se você está sentindo estresse, tensão, ansiedade, você deve saber que sua própria inteligência se virou contra você. Se você entender que toda a experiência humana vem de dentro, como não se engenhar até a perfeição? O engenharia interior significa, essencialmente, chegar a um estado onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. E agora foi descoberto que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Essa é uma parte muito importante para, sabe, evitar infecções e coisas do gênero. Na cultura indiana, há toda uma atenção ao formato e ao tamanho do cômodo em que você mora, porque o formato e o tamanho do cômodo, de certa forma, se não for muito ventilado, quando digo muito ventilado, de ambos os lados, as duas paredes estão abertas, e está acontecendo, então é como se fosse ao ar livre. É diferente, a maioria das casas não são feitas dessa maneira. Então, diferentes formas e tamanhos criam diferentes tipos de estruturas de energia. Essas estruturas de energia podem, se elas se tornam muito fortes, elas podem determinar seu estado psicológico e emocional, o que pode tanto ser favorável ou se tornar um impedimento para quem você quer ser. Então, certas substâncias, como o sândalo, na Índia, existe algo chamado sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usado até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que elas fazem é isso, e agora foi descoberto que ele também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies, principalmente se houver uma pessoa doente na casa, sambrani por todas as partes. Isso tem um forte impacto na atmosfera. Não é necessariamente uma fragrância, é um tipo diferente de coisa
que clarifica o ar. Isso faz com que a atmosfera pareça mais viva. Fundamentalmente, quaisquer que sejam as estruturas existentes, elas farão com que o interior se pareça com o exterior. Apenas um leve sambrani na casa fará com que você sinta que, embora esteja em um ambiente fechado, a sensação é de ar livre, pois é um espaço não estruturado. Especialmente se ocorrer uma morte na família, o sambrani é queimado por até 11 ou 12 dias, porque eles querem limpar completamente o ar. O incenso tem um certo impacto, mas não exagere. É possível usá-lo de maneira sensata, mas, atualmente, o incenso está sendo feito com produtos químicos. Melhor não queimar essas coisas. É muito importante antes de... Você já tem bastante coisa química acontecendo na rua, na indústria, no chão de fábrica em que talvez você esteja trabalhando, onde quer que seja, há bastante química flutuando por aí. Pelo menos em sua casa, não queime incensos feitos quimicamente, pois acho que quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado hoje é químico. Você deve verificar antes de acender um. Isso é muito importante porque dentro dos recintos fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito grande, portanto deve ser resina natural ou alguns outros óleos, óleos essenciais e outras coisas que podem fazer a diferença. Uma suave diferença, se você precisar desse tipo de diferença, sem dúvida ajuda. Então, geralmente na cultura yógica, nas ciências yógicas, vemos a vida como uma composição de 5 elementos básicos: terra, fogo, água, vento e espaço. Nesse sentido, o fogo é um aspecto muito importante na criação desta vida. Portanto, o fogo é visto como um elemento significativo que faz a vida acontecer. Não é a única coisa, todos os 5 são importantes, mas quando se trata de proteção, o fogo é sempre muito importante. Então isso faz parte. Todos os dias de sua vida, você deve acender uma lamparina a óleo e permanecer na presença dela por um certo tempo, porque ela afastará muitas coisas, limpará muitas coisas em seu sistema. Essa é uma parte muito importante, sabe, para evitar infecções e coisas do gênero. Se for transmissível pelo ar, principalmente se for transmissível pelo ar, ter fogo ao seu redor vai ajudar. Deve haver algum tipo de luz queimando ao seu redor em algum lugar próximo. Isso fará maravilhas por você. Por favor, experimente e veja. Se você dormir, se puder encontrar um lugar seguro em seu quarto onde uma pequena lamparina a óleo esteja queimando, você verá que isso fará muita diferença para você. O simples fato de estar na presença desse fogo já faz uma grande diferença. A ciência do yoga estabelece isso claramente, e sabemos disso por nossa experiência. Ao ter um pequeno pedaço de fogo na forma de uma lamparina queimando perto de você, você verá que, especialmente quando não está bem fisicamente, é muito importante ter isso. Você sabe o que é punya? O que é chamado de punya papa, infelizmente foi mal interpretado durante algum tempo. Punya papa significa esses tipos de ações, ações que o levam para baixo, ações que, sabe, aumentam a efervescência de vida dentro de você, ou ações que o levam para a inércia da vida. Portanto, o Punya Puja é para dar vida à casa. O espaço da casa deve ganhar vida. Se você viveu dessa forma em sua casa, que a cada momento você está ativo, com amor e luz dentro de você, então não será necessário nenhum Punya Puja. Mas hoje em dia, você construiu casas que são tão grandes que é muito difícil torná-las vivas apenas vivendo.
Se você tivesse apenas uma casa de um cômodo e vivesse com um enorme senso de amor e alegria, você poderia facilmente mantê-la bem viva. Mas hoje sua casa tem de 10 a 15 cômodos. É muito difícil para qualquer ser humano mantê-la viva. De certa forma, se você não der vida a ela, aos poucos, ao entrar em certas partes de sua casa, você verá que se sentirá como em um caixão. Portanto, o Punha-Púja de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, a iluminaria. Ou seja, você tem o espaço ao seu redor vivo e ele te dá suporte. Portanto, o Punha-Púja é uma forma de consagrar a sua casa, toda a casa, cada parte dela, para que haja uma sensação de vivacidade e energia. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.